Nossa, cara, eu amo tanto a Hatsune Miku. Queria muito conversar com ela. Tive uma ideia. Eu, Luizinho, criarei uma IA que simule ela. 2000 anos depois. Você cansa de mim? Você gosta de você? Bro, o problema é que computador não entende texto. Ele entende só números. Relaxa, eu te explico. Você certamente quer saber o que fez a IA poder conversar com o Luizinho, como se fosse gente. Hoje você vai entender como o texto vira número, por que as primeiras IAs eram lentas e não tinham tanta inteligência assim, e o que mudou com modelos como o ChatGPT existirem. Nunca mais vai precisar fingir que entendeu sobre linguagem natural. Amor. Computador não entende amor. Ele primeiro transforma palavras em tokens. O token nada mais é do que um identificador numérico. Esse token vira um vetor dentro de uma camada chamada embedding. Imagina que cada palavra ganha um endereço em um mapa invisível. Rei fica perto de rainha. Gato fica longe de planeta. Como podemos saber que duas palavras estão próximas nesse mapa? E aí, meus amigos, que usamos similaridade de cosseno. A fórmula vai aparecer na tela. Bom, você provavelmente não deve estar entendendo muita coisa, mas em uma tradução prática, vetores apontando na mesma direção, palavras semelhantes. Vetores em direções diferentes, palavras diferentes. Não importa tanto o tamanho do vetor, vai importar somente o ângulo entre eles. Tá, e com esse mapa, como faço pra IA aprender? Esse mapa, ele tem nome, e chamamos de Word Embedding. Ele é aprendido assim. A rede tenta prever a próxima palavra. Se errar, ajusta os pesos internos. Se acertar, ele vai reforçar esse caminho. Depois de milhões de exemplos, palavras que aparecem em contextos parecidos acabam ficando próximas nesse espaço vetorial. Ou seja, os embeddings representam palavras. As redes neurais recorrentes, elas utilizavam e eram representadas para processar texto em sequência. Elas liam uma palavra por vez e atualizavam o estado interno que carregava o contexto. Então agora ela vai conversar comigo, né? Quando chegar em casa, espero que minha GPU tenha terminado o treinamento. Ai, que canseiro. Querida, cheguei! Deixa eu ver, como que tá esse computador? Ainda tá processando! Isso gera dois problemas. Muito lento e é muito difícil de manter informação de contextos longos. Ou seja, quanto maior o texto, maior chance de esquecer o começo. É tipo ficar lendo a mesma página do livro e ficar sem entender nada do que acabou de ler. Não há solução? É um beco sem saída? Não existe mais a luz no filme Transformers. Não é por causa do filme. Ou seja, em vez de ler palavra por palavra, eles deixam todas olharem umas para as outras ao mesmo tempo. Cada token cria versões internas dele mesmo. São essas três versões internas que temos. A Carry, que vai usar para perguntar, a Key para ser comparada e a Value para carregar a informação. Então, podemos entender como cada palavra pergunta: quem aqui é importante para eu entender meu papel? E distribui os pesos de atenção. Isso é um mecanismo de atenção. Cada token recebe uma codificação posicional para que o modelo não perca a ordem da frase. Ou seja, temos como resultado um processamento paralelo, melhoria da memória e um treinamento muito mais rápido. E agora sim, os modelos começam a escalar. Agora ela vai falar comigo. Calma, Luizinha. Me deixe explicar. Olha, entender não é o mesmo que responder. É tipo alguém te escutar, mas nunca manda mensagem de volta.
É tipo ghosting tecnológico. Brutal. Como vamos contornar isso? Como que a IA poderá nos responder? À esquerda, temos a frase entrando, comprimindo e virando um bloco de um contexto. E à direita, um bloco liberando palavras uma por uma. Isso, o que chamamos, é uma arquitetura de encoder mais decoder, ou tradutores. Como o ChatGPT, usam apenas o decoder. Mas aqui, vamos mostrar a arquitetura clássica, para entendermos a ideia geral. O que o encoder faz então? Transforma o texto em uma representação matemática de contexto. Exemplo: Eco ganha de caçadinha. Sim, Eco ganha de caçadinha, o meu ganha. Temos os tokens, temos os embeddings e temos a tensão entre palavras, como já descrito anteriormente. A palavra Eco presta mais atenção em ganha do que em de. E essa informação é passada por várias camadas dentro da rede neural conectada. E cada camada refina esse entendimento. E no final, temos vetores que representam o significado contextual da frase. E agora, mandamos para o decoder. Agora, ele começa a gerar resposta. Ele escreve uma palavra e depois calcula. Qual é a próxima palavra mais provável? Ele só pode olhar porque já foi gerado. Porque assim ele estaria espiando o futuro. E seres humanos não conseguem espiar o futuro. Para cada passo que ela é feita dentro do decoder, então há o cálculo da probabilidade e a aplicação de funções softmax e a escolha na próxima palavra. Ou seja, em milissegundos ele consegue fazer cálculos probabilísticos, aplicação de funções e escolher as próximas palavras. Aqui vai um resumo visual para entendermos melhor. Vamos pegar esse exemplo. Eco ganha de caçadinha. Vamos supor que é gerado os seguintes tokens. Então, vai haver os embeddings, vetores no espaço semântico. A atenção da palavra eco vai para ganhar. Assim, o modelo aprende que em muitos contextos onde eco ganha, aparece algo relacionado a caçadinho perde. Isso não é uma coisa que humanos já nasceram. Os humanos já spawnaram na Terra já sabendo que eco ganha de caçadinho. Não. Isso é um aprendizado probabilístico baseado em padrões. Depois, o decoder começa. Eco. Ele ganha de caçadinha. E a frase nasce. Não é magia, é ciência. E é isso que permite hoje os modelos poderem escrever, traduzir textos, manter contextos e conversar naturalmente. Olá, Luizinho. É um prazer conversar com você. Meu Deus! Tá, legal. Eu entendi esses Transformers, mas eu ainda não entendi o que são essas redes que você tanto fala. É sobre pesca? Relaxa, eu te explico.